bem-vindos à temporada 2015 do ProvasCast, o primeiro podcast para concurseiros de TI no Brasil. Você pode nos ouvir quando e onde desejar através dos dispositivos móveis Android, Apple iOS ou Windows Phone. Visite-nos também em nosso website www.provasdeti.com.br e deixe suas dicas, comentários e sugestões. Provas de TI, tudo para você passar. Maravilha, gente! Maravilha, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um ProvasCast, que hoje, mais uma vez, abrilhantado por uma dama, nossa querida amiga Márcia Bonfim, analista de desenvolvimento do Ministério Público da União. Walter, dê aí o ar da sua graça, meu irmão, para a gente começar os trabalhos com tudo. Salve, salve, Durães. Salve, salve, nossos espectadores. É uma honra ter aqui a Márcia, né? A Márcia já foi nossa aluna, né, do pessoal do Itinerante, e ela também foi responsável, né, por um depoimento aí emocionado na época que teve a aprovação no Facebook. Mas isso a gente vai detalhar aí no programa, tá? Seja bem-vinda aí ao ProvasCast, Márcia. Maravilha, Marcinha. Diga logo aí, Márcia, dê o ar da sua graça aqui pra gente, um salve inicial pra gente começar os trabalhos. Diga lá. Olá, gente. Obrigada aí pelo convite. Estou à disposição aí para compartilhar um pouquinho da minha experiência, para incentivar aqueles que estão aí nessa luta também. Maravilha, a gente que agradece aqui. Márcia, relaxa, fique tranquilo, que aqui é um bate-papo e a gente vai contar umas prosas, contar uma história. Walter, comece logo aí engatilhando aí nossa primeira pergunta para nossa entrevistada de hoje. Na verdade, eu vou perguntar a Márcia se ela lembra dessa frase aqui, agrada-te dele e ele satisfará os desejos do seu coração. Você lembra quando é que você colocou essa frase? Lembro. Fala aí pra nós quando é que você colocou essa frase. Eu coloquei quando saiu a minha nomeação no Ministério Público em abril deste ano. Olha aí. Coloquei lá no Facebook. Emocionada há pouco não, né? Fala pra nós, assim, qual é a sua origem, né? De onde é que você nasceu e onde é que você estudou, pra gente começar. Tá. Eu nasci em Minas, Sete Lagoas, mas só nasci. Eu fui criada no interior de São Paulo, né? Estudei minha vida toda em colégio público. Na verdade, eu tenho uma trajetória aí que, com mais ou menos 15 para 16 anos, eu fazia esporte, e então tive uma carreira aí de atleta, né? Atleta profissional na modalidade de atletismo. Olha aí, Durante. Aê, tá vendo aí, ó? E aí nessa etapa aí eu fui achada aí por um olheiro numa competição e fui morar em Presidente Prudente. Lá tinha um centro de treinamento com vários atletas olímpicos e muitos atletas que vocês já conheceram e viram aí, e a gente vê até hoje. Você vai deixar a gente aqui morrendo na curiosidade, é isso? Era a Malhenriga mais, não? A gente foi do mesmo clube. Olha aí, nós bicho. competimos no mesmo clube. Malhen é um ano mais velho que eu. Mas a questão é que, assim, eu nunca abri mão dos meus estudos para me dedicar 100% ao esporte, né? Então eu ia conciliando. Na época eu terminei o ensino médio e o próprio esporte custeava a faculdade. Aí eu entrei numa faculdade lá em Presidente Prudente, que hoje é um dos melhores cursos aí na prova do ENAD aí, né? No curso de Ciência da Computação, e era custeado pelo patrocínio mesmo. E aí eu fui conciliando o estudo com o esporte, porém o nosso curso é um curso muito puxado, então eu viajava muito de final de semana, perdia muitas aulas, praticamente todo final de semana viajando para competição, e aí
chegava algum tempo que eu tinha que pedir um tempo dos treinamentos para eu poder me dedicar à faculdade. Então isso fez com que eu não conseguisse me dedicar 100% ao esporte, como vários atletas para se tornarem atletas de ponta faca, né? Com o tempo, o nosso curso também era um curso bom de estágio, de oportunidade, apareceu estágio para eu fazer em banco e eu quis aproveitar também a oportunidade. Então, Qual que era o curso mesmo? Ciência da computação. Cientista. Então eu era uma das atletas, vamos dizer assim, rara que não escolhia educação física para fazer, né? Escolhi computação. E aí você trabalhou no mercado, chegou a trabalhar no mercado privado, então. Isso, aí depois de lá eu fui fazendo estágio em banco, depois eles me contrataram como terceira na área de esporte e fiquei nisso na área de suporte. Mesmo, você peregrinou, você passeou por esse calvário. Pois é. E aí isso foi até 2000, quando eu vim para Brasília. E aí a carreira já era, né? A carreira de atleta. Então, porque meu esposo também era atleta, ele encerrou a carreira dele e terminou a faculdade e os pais moravam aqui em Brasília e ele veio embora para começar a vida, a profissão dele aqui do curso de formação aqui em Brasília e eu vim embora. Aí quando eu cheguei aqui em Brasília, fui procurar emprego aí na iniciativa privada. Trabalhei um tempo num colégio, que é até muito famoso aqui em Brasília, Colégio Marista. Trabalhei uns 3 anos. Nunca pensava em estudar para concurso. E depois fui para Brasil Telecom. E lá eu fiquei muitos anos até eu decidir estudar. Brasil Telecom, eu já trabalhei numa empresa que prestava serviço para o Brasil Telecom. Mas aí assim, você teve alguma razão assim para o que te motivou a começar a estudar para concurso? O ritmo da empresa privada. Ei, Walter, olha aí. O Davi ainda tá na luta. O Davi ainda tá na luta, por isso que ele fica aqui, né? É nada. Na verdade, assim, Walter, quando eu fui para Brasil Telecom, na verdade, eu fui para uma empresa também que prestava serviço para Brasil Telecom, né? E aí, assim, foi uma escola muito boa, assim, aprendi muitas coisas, tive muita chance de crescer, porém o ritmo de trabalho era muito intenso, né? Tela é complicado, tela não alivia não. Exatamente, teve uma época que foi quando eles lançaram a telefonia móvel, então nessa época era de domingo a domingo, a gente ganhava bem, ganhava muito hora extra, mas chegou um tempo que eu adoeci. Fiquei muito estressada, adoeci. E aí me fez repensar alguns anos à frente, né? Até quando que eu ia ficar naquele ritmo, né? Nessa época você ainda não tinha filho não, né? Eu tinha um filho. E trabalhava numa tele com filho. Isso, e o mais interessante é que ele tinha o que, ele tinha uns 8 anos, 8, 9 anos, né? Então ele falava, eu achava interessante que ele falava assim, que ele não queria ter minha profissão. Eu perguntava, filho, o que você vai fazer? Eu não sei, eu só sei que a sua profissão eu não quero. Aí, Davi, o que te espera? Tá vendo? Oh, meu Deus Mas, do céu. Aí eu tinha um filho só, e quando foi em 2007, eu engravidei para o segundo filho, a diferença de idade de um para o outro são 10 anos. E aí... Poxa, depois de 10 anos você encarou de novo? E aí, então, foi o que também contribuiu para minha decisão, porque com um bebê, aquele ritmo de trabalho, né, aquela cobrança excessiva, né, de resultado, de horário, que quando dava o horário de ir embora, parecia que se a gente saísse no horário, estava fazendo a coisa mais errada do mundo, né, saísse no horário, né.
Então, aquele peso, né? o ritmo é insustentável, então, né? Foi insustentável. E aí, na verdade, também coincidiu que a Oi comprou a Brasil Telecom, a Oi ia para o Rio, né? Ia ter aquela migração para o Rio. Isso, eu acompanhei esse processo, inclusive. Então, e aí nessa época, muitos colegas de trabalho falaram, olha, quem quer ficar em Brasília é governo. O governo tem que prestar concurso. E aí foi aonde foi despertando em vários colegas, e eu também fui despertada e resolvi estudar. Entrar na vibe. O meu marido já tinha estudado, né? E na época que ele foi estudar, eu praticamente segurei a onda em casa para ele poder estudar. E aí ele depois falou, olha, assim que eu passar depois, você vai estudar também. Então na realidade, então, houve o apoio, né, familiar, né? Porque o marido segurou a onda, no caso. Ele já era servidor, então, quando você começou a estudar? Já. Tá. E então, assim, tanto que houve o apoio como havia histórico também, Sim. né? Porque ele já tinha um histórico que serviu para te inspirar também para começar a estudar. Sim. E assim, e ele te ajudou também no ponto de vista de como estudar. A gente não vai entrar nesse mérito agora ainda, mas eu fiquei curioso já, né? Então ele te deu apoio, né? A tranquilidade financeira, ó, deixa comigo. Ele já tinha experiência e ele te ajudou, assim, olha, estuda isso, estuda aquilo, tem que estudar assim. Ele foi o teu coaching, assim, durante o... Meio que deu o caminho das pedras, não? O caminho das pedras, não me ensinou nada, não. Não. É mesmo? Maridão, gente boa, da melhor qualidade. Não, mas eu... Ele tá ouvindo? Né? Ele tá ouvindo você agora falar essa entrevista? Não tá ouvindo, não. Mas não foi por maldade, não, de forma nenhuma. Claro. Ele... Na verdade, ele tinha estudado, ele pegou uma época de estudo um pouco diferente da minha, né? E aí, assim, eu fui atrás, conversando com um, conversando com outro que tinha feito cursinho, pedindo orientações, conselho, e aí fui... Walter, esse aí é a máxima, né? Do santo de casa não faz milagre. Não, mas eu tenho essa dificuldade, viu, Davi? Eu tenho essa dificuldade porque eu não sei qual que é a relação da Márcia assim, com o marido, mas assim, eu já falei com vários colegas, né? Porque quando você tá com... Por exemplo, você vai orientar uma pessoa, né? Normalmente você dá uma brigadinha, né? Dá uma cobrada e tal. Só que a mulher, bicho... Se o marido for fazer isso com a mulher, ela dá logo... Ela já... Ó, que história é essa, né? Você faz apanhar, entendeu? Então, assim, é uma relação muito complexa, assim, pra você realmente estar... É muito difícil, né? É muito difícil. Conciliar marido e mulher, coach você orientar, porque assim, enquanto você tá dando os parabéns, tá tudo legal. Mas se você for cobrar e reclamar, aí você apanha. Mas então, assim, eu acho que na verdade, não foi, eu acho que a questão é que assim, ele pegou uma outra época de estudo. E aí ele pensava assim, você tem que buscar orientação, como é que você consegue cursinho para estudar para tua área. Então, assim, eu não vou conseguir te ajudar nisso, né? E o cursinho que ele fazia na época, que era um dos bambambãs aqui, já não era mais. Então, assim, meio que desatualizou, entendeu? Uhum. Então, por isso que, assim, ele me deu total apoio para estudar, tanto é que eu tomei a decisão de pedir demissão do trabalho. É isso que eu ia perguntar, você pediu demissão? Pedi. Só que aí, Walter, o que aconteceu? Eu estava extremamente estressada, cansada, esgotada com a área de TI. E eu falei, não, o meu filho já tinha 2 aninhos. 2 aninhos. Aí eu falei assim, eu quero estudar, mas eu vou estudar para sair da área de TI. E aí, nesse ponto, ele me aconselhou, ele falou assim, Márcia, se eu fosse você, eu estudava primeiro para sua área. E aí, conversando com outro colega, que também estava... Eu tinha o marido de uma amiga minha, que ele veio de um período estudando para a área de TI, tinha passado em vários concursos, então eu buscava muito ajuda com ele de orientação. E uma das coisas que me fez decidir para estudar para outra área era eu estar esgotado um pouco da área de TI, que era assim,
Olha, se você for estudar para a área de TI, o edital varia muito. E se você escolher estudar para a área administrativa, a vantagem é que sempre aquelas mesmas matérias, os mesmos conteúdos, então com o tempo você vai se aperfeiçoando e isso acaba sendo melhor. Então, beleza. Aí eu peguei, entrei numa faculdade de concurso aí e fui estudar para a área administrativa. Então, nesse ponto, vai começar efetivamente a tua vida aí de concurseira. Exatamente. Maravilha, só que essa parte aí a gente vai segurar, porque vamos tratar exclusivamente desse bate-papo no nosso segundo bloco. Ok. Tranquilo? Tranquilo? Beleza, Walter? Bom, vamos deixar só os recadinhos do coração deste bloco, avisando a você que nos ouve aí os combos especialíssimos que nós temos preparados no nosso portal provasdeti.com.br. Esse bloco, a gente deixa para você a dica aí do Terreia da Paraíba, um combo caprichadíssimo, né? Feito aí de um conjunto selecionado de módulos especiais para você. Não esqueça, confira tudo lá no nosso site, beleza? Já já a gente volta com mais Márcia Bonfim aqui no Provas Cast. Tchau! Falando com nossa querida amiga Márcia Bonfim, analista de desenvolvimento do Ministério Público da União. Assim, a gente voltou aí agora falando, né, você contou um pouco de como foi seu início, de como foi, né, a ideia aí do seu trabalho, você é um atleta, quase um atleta olímpica, né? A gente poderia estar até torcendo para você agora aí em 2016, mas quis o destino que fosse diferente, a gente continua torcendo por você agora aí na vida do concurso. Bom, Márcia, traz pra gente como foi o seu começo como concurseira. A partir do momento que você teve a decisão, ou seja, você estava aí na meca dos concursos, né, que é Brasília, e tomou a decisão de entrar no setor público. Beleza. Conta esse seu startup aí, como foi que começou essa sua história? Então, aí eu resolvi estudar e, em comum acordo com meu esposo, eu pedi demissão do meu trabalho. A gente tinha uma grana aí guardada e aí eu tracei aí um planejamento de ficar aí uns 2 anos estudando. Mas isso para a área administrativa, né? E aí fiz a minha matrícula no cursinho, pedi demissão, aí o cursinho foi adiado, e aí até que esse cursinho começasse, eu estava um mês sem fazer nada. E aí eu tinha me inscrito num concurso na área de TI. Qual concurso, você lembra? Era o concurso, era da Infraero. Infraero. Né, Infraero, que é uma empresa pública. Sim. E aí eu peguei e falei, bom, então eu vou dar uma estudadinha aqui nesse um mês para não ficar à toa, né? Para não dizer que eu não estudei. Hã? Para não dizer que eu não estudei. É. Isso, aí peguei lá, dei uma estudada e aí fiz a prova. E aí aconteceu que eu passei na prova. Para isso. Eita, tá de brincadeira comigo. Aqui só tem artista, viu? Tá. Aqui nunca nada. Aí você passou na Infraero. Aí eu passei para Infraero. Só que aí, assim, eu nem vi o resultado. Eu tava. Aí começou o cursinho, eu engatei, ia pro cursinho de manhã, saía do cursinho de manhã, ia para casa, almoçava, saía, pegava minhas coisas, ia pra biblioteca, ficava na biblioteca do colégio do meu filho estudando a tarde toda, à tarde pegava ele. Olha o bisu aí, viu, Davi? Ó o bisu aí pra mãe, né? Ela estudava na biblioteca do colégio do filho, para aproveitar ali o tempo, para não ter que se deslocar. Ó. Exatamente. E aí quando dava a tarde, eu pegava ele no colégio e ia para casa. E o meu acordo com meu esposo no primeiro momento foi, vou estudar só durante o dia, à noite não. É o suficiente. Então fui durante um tempo assim, mas a gente vai se empolgando, e aí quando eu vi, à noite eu estava ali escapando, entrando pro quarto, estudando um pouquinho ali, estudando um pouquinho aqui. Eu sei que quando saiu o resultado da Infraero, eu estava dormindo, e ele viu que tinha saído o resultado, e me chamou, e falou, olha aqui. Aí eu tinha passado em 16ª,
e ainda achei ruim. Falei, nossa, dava para ter ficado entre os 10. E eram quantas vagas? Não tinha vaga. Ele estava montando um cadastro reserva. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E aí assim, só que eles têm um histórico sempre de convocar muitos, né? E aí ficou assim, para mim foi um certo alívio, Sim. porque eu falei assim, bom, pelo menos eu tenho um aí, porque qual que era o meu receio? Eu ficar um tempo estudando, não saber se eu ia conseguir a aprovação no concurso que eu queria naquele tempo e o meu dinheiro acabar e eu ter que voltar para o mercado, ter ficado fora do mercado. Então essa era a minha maior preocupação, inclusive isso de certa forma ruim, porque era mais uma cobrança que eu colocava em mim, né? Com certeza. Mas essa notícia boa aí deu um up aí nos estudos, já né? deu uma aliviada. Eu falei, na pior das situações, eu tenho um ali. É o que a gente chama de elevar o moral da tropa, né? O pessoal você ficou animada. Isso. E aí eu continuei estudando, num ritmo assim, muito intenso e bem produtivo, né? Sempre ia para aula, assistia às aulas, chegava em casa, revisava a matéria, fazia exercício e eu fui fazendo os concursos que saía, claro, para testando conhecimento, sem expectativa ainda, né? Porque assim, como eu fui para administrativa, eu nunca tinha visto direito na minha vida. Sim. Eu estava começando do zero, né? E aí, ok, fiquei um ano, fui melhorando, cada vez mais melhorando as minhas classificações. E quais foram seus concursos, assim, na sequência, pra gente ter um panorama de suas... Foi um ano que teve muitos ministérios, fiz vários ministérios, aí, Ministério da Justiça, Ministério das Comunicações, Ministério do Desenvolvimento, o MDIC. Mas você foi colecionando aprovações nesse meio do caminho, ou você só estava aferindo ali seu desempenho? Olha só, eu era aprovada em todos, mas eu ficava classificada. Eita, Davi, tu tá... Eu ia sendo aprovada, mas assim, classificada, não dentro de vagas. Entendi. Entendeu? E aí, qual era a minha meta? Ia baixando as classificações e melhorando cada vez mais, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui. Eu tô vendo assim, eu não sei se o Davi já notou, né? Mas eu tô vendo que você já começou. A gente vai perguntar ainda quais foram os seus erros e acertos, mas tá notando, Davi, que ela é muito determinada. Ela já diferencial, viu? Isso tem alguma coisa a ver pelo fato de você ter sido atleta de pontos? Você já sabe que tem que começar. Isso te influenciou, assim, de você saber, eu já tenho que me planejar, eu já tenho que começar por baixo, já tenho que ser determinada. Eu tô achando que você já começou muito certo. Eu acho, assim, que um diferencial que eu vejo, eu acho que foi a questão do esporte. Sabe? Se você fizer um paralelo com a sua vida ali, eu não gosto de falar concurseiro, porque parece que concurseiro é profissão. Eu preferia falar concursanda, porque era só um período e aquilo ia acabar. Mas assim, é um paralelo muito parecido, porque no esporte você também almeja os seus resultados e aquilo só depende de você, ainda mais eu que tinha uma modalidade que era individual. Qual era essa modalidade? Era atletismo, né? Certo. Eu era saltadora, fazia salto em altura. Então, assim, o meu resultado nas pistas dependia somente de mim, do meu desempenho, da minha disciplina, né? E assim, é a mesma coisa quando eu pude vivenciar nessa vida de estudos para concurso. Então, assim, eu conseguia ter a disciplina, porque eu vejo muita gente tem dificuldade de ter a disciplina. Sim, sem dúvida. Né? Então, assim, uma coisa que eu logo tracei para mim eu não estou trabalhando, mas no momento que eu ficava fora trabalhando, eu vou ficar estudando. Então eu não me ocupava com outras coisas. E por isso que eu saía de casa. Muitas das vezes eu não ficava dentro de casa. Eu ia para a biblioteca, né? Porque ali é como se eu estivesse no meu período de trabalho, né?
Então você encarava o negócio com muito profissionalismo. Sim, então. sim, porque eu tratei uma meta, eu tinha um tempo, né? E eu sabia que o orçamento em casa estava apertado durante aquele tempo que eu estava investindo nos estudos. Então, tinha que ter um resultado. Eu não entrei assim, vou tentar. Eu tentei para ir até o final. Na verdade, ela transportou aí o atleta de alto desempenho para concursanda de alto desempenho. Isso aqui, esse paralelo fica claro pra gente, né? Agora, fala pra gente aí, Márcio, o seguinte, aí assim, você tava no ritmo, né? Fez vários ministérios, né? E aí? E aí, assim, o meu desejo era passar em tribunal, porque eu queria trabalhar meio período, para eu poder ter mais tempo para ficar com os meus filhos e poder dar apoio na escola e tudo mais, né? Porque sempre dependi muito do meu esposo de me ajudar nessa área. E aí, na área administrativa, eu comecei. Depois que eu passei na Infraero, depois de um ano, a Infraero me chamou. Quando a Infraero me chamou, eu estava num ritmo muito bom de estudo. E aquele momento foi decisivo. E aí, eu assumo ou eu continuo aqui estudando 8, 10 horas por dia? Porque do jeito que eu tô melhorando. Eu acho que em breve eu vou conseguir alguma coisa aí. Só que é uma decisão difícil. Porque quando você começa a estudar, você sabe que se você for determinado e não parar, sua vez vai chegar, mas você não sabe quando. Pode ser rápido, pode não ser. Então, eu tomei a decisão de assumir. Quando eu tomei a decisão de assumir, eu queria o concurso até do MPU, né? E quando eu assumi, saiu o edital do MPU de 2010. Só que aí, minha carga horária de estudo, que era de 8 horas por dia, caiu para 3. Tendo que enfrentar um dia inteiro de trabalho. Então, assim, eu senti, mas eu tinha conseguido durante esse um ano fazer uma base boa. Né? Já estava com uma base legal das matérias de várias matérias. Quando eu entrei na Infraero, vários colegas lá ficavam assim, Márcia, vai estudar para TI, Márcia, por que você está estudando para administrativa? Aproveita essa bagagem sua. E eu fiquei tentando ainda mais um ano. Porque eu tinha com a minha consciência assim, eu investi muito dinheiro em cursinho e tudo, e não, eu vou. Só que quando eu entrei na Infraero, eu comecei a trabalhar com outra área, a área de requisitos, e eu comecei a pegar gosto e vi que a área de TI não era toda estressante como o que eu tinha vivido lá, que ainda tinha coisas que eu gostava de fazer. E aí, fiquei ali estudando mais um ano, comecei a prestar alguns tribunais, prestei o MPU, mas eu tinha prestado só para técnico administrativo, passei, fiquei na fila, aguardando ser chamado. A mulher é uma máquina de aprovação, Walter. Mas não chegou na minha posição, não chamaram, e aí eu fiz... fui fazendo PRF, STM e fui melhorando minhas... E o dinheiro... E o dinheiro... Se bem que você já estava trabalhando, né? Nessa época eu estava trabalhando. Aí, assim, me deu uma aliviada, sabe? Porque o que aconteceu? A Infraero não tinha um salário muito bom, mas para quem estava do zero, eu tinha um salário bom na empresa privada. De repente, eu fui para zero. De repente, a hora que eu entrei na Infraero, aquilo ali já estava me ajudando bastante, sabe? Já saiu do ovo para passar o cisto. E aí eu fiquei ali estudando, tava melhorando. Aí de repente, Walter, saiu um concurso da Dataprev, e aí quando eu olhei o edital lá da Dataprev, tinha um cargo lá de analista de negócio, que era uma mistura de conteúdo de TI com vários conteúdos da área administrativa. Eu falei, gente, esse cargo aqui eu acho que esse negócio aqui tá pra mim, viu? Porque o pessoal da área de TI não gosta muito de estudar essas coisas aqui. Eu já estou estudando um pouco isso daqui. Aí o que eu fiz? Eu falei, olha, eu não vou tirar o meu foco do meu cronograma, do meu planejamento de estudo do administrativo. Eu vou, na hora do almoço, começar a fazer questões de TI e me inscrevi nesse concurso. Aí o que aconteceu? Passei nesse concurso. Quando eu passei nesse concurso,
eu falei assim, gente, isso aqui pra mim é uma resposta. Quer saber? Eu vou voltar a estudar para TI. Porque a sensação que eu tinha é que, assim, eu me esforçava tanto para administrativa, eu fechava edital e ainda não estava conseguindo pegar aquela classificação que eu precisava. Porque depois que eu entrei na Infraero, eu comecei a focar em analista. Porque já não valia a pena mais eu trocar por um técnico. E aí eu sentia que faltava mais tempo de estudo para eu poder... Aquelas pouquinhas questões que eu precisava acertar ali, 2, 3 questões, era coisa pouca. Era o tempo que eu precisava. Aí, de repente, eu falei assim, bom, vou voltar a estudar para TI. E depois que eu tinha passado na Infraero, eu voltei. Peguei uma época ali de 2011 que deu uma enfraquecida nos concursos. E aí, naquele período que enfraqueceu os concursos, foi que eu usei para eu poder montar a minha base de algumas matérias de TI. Comecei a estudar. Só aproveitando esse gancho, Márcia, a gente tomou conhecimento recentemente das notícias aí do governo, de que, né, a crise, cortes, etc. e tudo mais. Uhum. Para aquele que está escutando agora e que deve estar ouvindo esse ProvasCast nos próximos dias, aí nos próximos duas semanas no máximo, eu digo a você que essa é uma janela de oportunidade. Eu não queria deixar isso registrado. E aí você está trazendo esse exemplo de que às vezes que aquele ano que parece ser fraco, que estão dizendo que vão ter cortes no ano que vem, que não sei o que e tal, chega no ano que vem e muda tudo. E aí quando você desanima agora, isso vai ter reflexo lá na frente. Com certeza. Que a oportunidade vai chegar e você não vai estar pronto para ela. Com certeza. Porque se deixou levar por esse boato, se deixou levar por esse sentimento e de repente, né, nada é certo. E quando saiu esse boato lá em 2011, que deu aquela parada de concurso, eu achei bom. Eu falei, nossa, agora é que é o momento que eu vou correr atrás. É um atleta, né, eu tô te falando. Eu vou correr atrás, dá tempo de eu estudar o que eu tenho que estudar para TI para a hora que começar a sair. Né? Agora... Cara, é muito interessante essa visão, mas que eu vou interromper, porque é o seguinte, são duas coisas. Primeiro, viu? O concurseiro, ele tá estressado porque não sai de tal. Aí depois ele estressa porque sai de tal, né? Então ele não se resolve. Né? E a segunda coisa é uma coisa que tem muito a ver, viu, Davi? Sim, a colega dela de treino lá, a Malren, eu me lembro da história dela, né? Quando teve aquela acusação de doping, que ela foi suspensa, ela ficou triste, claro, né? Quem não ficaria, né? Mas é que ela fez... Ela falou, se eu vou ficar parado, eu vou ter um filho. Eu vou ficar parado, então eu vou ter um filho. Então, atleta é assim, bicho, não tem tempo ruim, não. Se deu esse tempo pra ela disse, não, agora eu vou ter mais tempo pra poder estudar. Só esse parênteses que eu me lembrei agora. E aí eu comecei a estudar e fui, só que aí é o seguinte, eu tava trabalhando o dia todo. E aí não dava pra eu ir pra cursinho à noite. Porque se eu fosse para cursinho à noite, como é que eu ia conseguir ter tempo para eu revisar as matérias? Foi aí que entrou, assim, me ajudou muito as videoaulas. Né? Eu fui atrás dos materiais de videoaula e aí eu comecei a estudar através das videoaulas. Então, isso me ajudou muito. E aí o que aconteceu? Quando chegou no dezembro ali de 2011, eu estava para sair de férias e tinha saído o edital do TSE. Só que eu já tinha sacrificado muito a minha família por conta de férias, só estudando, e aí foi um dilema para mim. E aí, eu pego minhas férias e vou estudar para esse concurso, ou eu saio de férias com a família. E naquele momento a melhor decisão... Calma, não responde. Vamos segurar esse... Tá no dilema, você tá no dilema, né? Vamos aproveitar esse mote do dilema. Se Márcia, o que é que ela faz, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vamos... a gente vai ter que ver se ela se demitiu ou não, né? O que faz a família, muito tempo, distante, ocupada. Calma aí você, segure seu coração. A gente vai pro nosso terceiro bloco, certamente para um quarto, porque o papo tá rendendo, agora que ela tá se soltando e falando tudo. Vamos aproveitar cada minuto com nossa amiga Márcia Bonfim. Só lembrando para você que temos aí o cômodo da Prodeb aqui da região da Bahia,
Prodeb, que aliás é um concurso diferenciado, um concurso com várias opções, com vários cargos na área de TI, para você que não gosta de uma área, mas gosta da outra. É um concurso bastante rico. Confere lá no site provasdeti.com.br, nosso combo especialíssimo. Já já a gente volta com mais um pouquinho de Márcia Bonfim, analista de desenvolvimento do MPU, contando sua história aqui pra gente. Já já a gente volta com a solução do dilema. Muito bem, depois do copo d'água aqui, que a tensão subiu e a gente precisa saber o dilema que nossa amiga Márcia Bonfim nos deixou aqui no nosso último bloco. Mas recapitule aí qual era seu dilema para o pessoal que chegou agora e entendeu o que é que está acontecendo, para que você continue narrando sua história aí. Diga lá. Pois é, aí eu estava aí estudando, montando a minha base lá por as provas de TI e com férias marcadas, e de repente em dezembro sai o edital do TSE e aí eu entro num dilema. E agora, saio de férias e vou viajar com a família ou pego as férias e vou estudar? Como eu já tinha sacrificado muito minha família por questão de estudo, né? Porque várias vezes eles saíam, eu não ia, né? Iam pra festa e eu ficava. E não tinha saído de férias outras vezes. Aí eu, naquele momento, eu resolvi, então, viajar com a família e abrir mão do concurso do TSE. Ou seja, eu iria fazer a prova, mas não ia me preparar com mais afinco para aquele concurso. E aí saí. Só que assim, eu saí de férias, chegava no final do ano, viajava, mas levava minha mochila, meu notebook, meus materiais, meu cronograma. Trecho tudo. Tudo. E aí o que eu fazia? Eu diminuía minha carga horária. Aí eu montava um cronograma onde assim, eu acordasse umas 6 e pouco da manhã, estudasse ali até as 9, depois ficava com a família, e aí conseguia dar umas escapadas em alguns horários assim, para eu poder estudar, né? E beleza, aí fui para as férias, saímos de férias, viajamos, tudo, e aí quando eu voltei, aí aumentei lá minha carga horária do cronograma e continuei estudando. Fiz a prova, fui aprovada, porém fiquei numa classificação sem muita chance de ser convocada, né? Mas consegui ser aprovada. E aí, a prova eu acho que foi em fevereiro, se eu não me engano, e aí acabou essa prova. Logo em seguida eu já tinha saído o edital do Senado. E assim, eu não tinha muita pretensão nem expectativa com a prova do Senado. Mas eu usei o edital para ele ser um norte para mim ali com algumas matérias e fui estudando. E aí foi aonde até conheci mais o Walter aí, né? Que eu fiz um... Foi aluna lá. Fui aluna lá do Teve uma divergência de PMBOK lá na sala. E aí eu estava estudando, aí a gente fez a prova lá e depois a prova foi cancelada, né? Mas ainda esse ano foi um ano muito complicado, porque quando chegou em março, a gente tava aí nesse ritmo aí estudando, em cursinho e tudo, e veio um fato aí muito triste, que foi o falecimento do meu irmão aí num acidente que ele teve de moto, né? E aí, assim, eu me lembro plenamente quando tudo isso aconteceu, porque era um sábado à tarde, era para eu estar no cursinho, era para eu estar numa aula, e eu abri mão da aula e estava num compromisso aí na igreja onde eu participo, e aí veio essa notícia triste, muito triste mesmo. E ali eu tive que viajar correndo para São Paulo e socorrer a família. E isso daí acabou com a minha família, dilacerou mãe, pai, irmão, eles ficaram sem chão. E aí eu tinha que ser a coluna ali para eles, sabe? O suporte para eles. Então fiquei uma semana ali com eles, né?
E depois de uma semana eu voltei para Brasília, mas assim, muito preocupada, porque meu pai, o estado do meu pai estava muito preocupante. Eu indo para médico, levando meu pai, e ele não reconhecia, não aceitava, ele entrando em depressão, e eu morrendo de medo dele fazer alguma besteira. Então, assim, voltei para Brasília muito preocupada. Mas eu tinha que ter cabeça boa para estudar ainda, sabe? E, assim, eu tinha uma amiga que ela estudava comigo, e ela falava assim, eu não sei como é que você consegue, mas de certa forma era bom porque ocupava a minha cabeça, sabe? Às vezes isso é importante, né? Eu ocupava a minha cabeça. Só que aí eu comecei a ir todo mês para São Paulo. Eu tinha que estar indo visitar eles todo mês para ajudar nos negócios, porque eu tinha um irmão que era sócio do falecido e ele ficou também totalmente sem rumo. Então, assim, me consumiu muito, né, assim, emocionalmente, mas graças a Deus eu consegui ajudá-lo. Né? A gente foi empurrando, E aí sim, veio nesse ano, eu me lembro que veio a prova da CGU. Menino, mas olha que eu fiquei no quase, hein? Na CGU. Acho que mais umas 2 questões objetivas eu conseguia ficar ali entre os excedentes. E aí continuei estudando. Aí o que aconteceu? Aí saiu em julho mais ou menos, eu me lembro que saiu o edital do TST. Fiz a prova do TST, fui muito bem na objetiva. Isso era em meados de que ano, só para situar? Isso era 2012. 2012. Né? E aí eu fiz a prova do TST e fui muito bem na prova objetiva, porém na redação perdi alguns pontos ali que fez eu pular 100 posições para trás. Nossa. Eu fiquei tão chateada, mas tão chateada. Fiquei muito mesmo, muito baqueada. Mas fiquei aprovada, fiquei na fila lá dos excedentes e continuei, olha, fazer o quê? Tem que ir bola pra frente. Continuei. Aí tinha uma prova do TRT 10 da 10ª região. Sim. E eu tava meio baqueada, eu peguei e não fiz essa prova, foi em novembro. Falei, não vou fazer essa prova não, cara, tô muito cansada, não vou. Só que essa prova foi cancelada. É um sinal. Foi cancelada e eles remarcaram a prova para fevereiro do outro ano de 2013. E aí eu já tinha ele me recuperado do baque do TST e já estava pegado um azinho, né? Já estava no embalo de novo. E aí saiu a prova, falei, agora eu vou fazer. Aí fiz a prova, fui aprovada e ali uma classificação interessante, fiquei animada com a minha classificação, fiquei em 67ª. E ali eu fiquei animada, porque eu traçava meta, sabe? Eu falava, olha, agora eu quero ficar abaixo do 100, daqui a pouco... Como toda boa atleta. Um atleta. Dali eu quero agora ficar abaixo dos 50, eu fui traçando a meta. E aí fui aprovada, porém, assim, esse concurso não tinha um histórico de que chamava muito, não. Embora estava um falatório que estava com umas vagas para serem criadas e tal, mas assim, não era motivo para eu esperar por nada, não. Continuei. Aí, sabia que ia sair o edital do MPU de 2013. Então, estamos chegando no MPU agora, então. Meus esforços... Comecei a jogar meus esforços, meu planejamento em cima do edital do MPU. E estava caminhando e saiu o edital do MPOG, para aquele cargo de ATI, 2013. Me inscrevi, mas assim, direcionada para o MPU. E aí foi interessante porque nesse ano de 2013, ainda aconteceu a gente mudar de apartamento e aí um monte de coisa para resolver e começou a me atrapalhar um pouco nos meus estudos, mas nunca parando de estudar. E aí o que aconteceu? Em julho, eu me lembro, né? Foi a prova do MPOG e eu nem queria fazer essa prova. Falei com meu esposo, a gente estava aí enrolado, resolvendo um monte de coisa, eu não vou fazer essa prova não. Ele vai, você já pagou, vai lá fazer. Aí eu falei,
tá, vou lá fazer. Eu peguei e fui. Mas sabe quando você vai para aquela prova que você pensa umas 3 vezes de vontade de ir embora? Arrastando corrente, né? Fui. Cheguei lá, que é isso? olhei para a redação. Falei, já vou olhar logo para a redação. Olhei para a redação. Aí falei assim, vixe, eu li a IN 04 e eu fiquei de dar uma lida novamente nessa IN na semana da prova. Mas como eu já tinha abandonado o barco, acabei não lendo de novo e caiu ela. Mas lembrava de algumas coisas, comecei a fazer a prova. Fiz a prova objetiva muito rápido. Aí eu falei assim, olha, eu acho que eu não vou fazer essa redação não, acho que eu vou embora. Aí eu peguei e faltava quase 2 horas para terminar a prova. Falei, cara, mas eu já tô aqui. Aí eu, olha só, não fiz nem rascunho da redação. Falei, eu vou fazer direto. Hot swap. Eu vou direto. Eu não tenho muito que enrolar aqui não. Né? Psicografou. Fiz a redação, peguei. O que eu não fazia jamais era sair de uma prova sem... Eu era uma das últimas sempre a sair da prova. Eu também sou vassoureiro. Eu saí, não quis esperar para eu levar a prova, fui embora. E por que aconteceu? Eu esqueci de um detalhe. Na semana da prova do MPOG, eu peguei um resultado de um exame que eu tinha feito. Eu tinha passado por uma rotina normal que a gente passa aí com o ginecologista. Ave Maria, já tô tenso já. E tinha descoberto um nódulo na minha tireoide. E aí eu tinha feito pulsão, tudo, e nessa semana Ai, meu Deus. eu fui buscar o resultado da pulsão, e aí quando eu vi lá que o resultado deu supostamente maligno, Ai, Ave Maria. eu assim fiquei com as pernas meia bamba e meia chorona um pouco, mas ao mesmo tempo eu tinha que ser forte, porque como também que eu ia dar essa notícia para os meus pais, eu tinha que passar com uma certa tranquilidade, porque fazia 1 ano que eles tinham acontecido toda aquela tragédia na família, então eu tinha que ser forte e falar de uma forma assim bem positiva para eles. Então eu vim para casa, coloquei minha cabeça no lugar e tudo, e depois fui para a médica, né? E aí falei com a minha mãe, falei, ó, tem que fazer a cirurgia. Então aquilo ali, naquele momento ali, foi assim um filme que passou na minha cabeça, sabe? Porque eu falei, a gente se dedica, você fica ali naquele ritmo ali, abrindo mão, alucinante, abrindo mão de tempo pra você estar com seus filhos, com a família, e de repente quando você tá ali doida para você, né, conseguir sua aprovação, aquilo que você tanto almeja, que você sonha, vem um negócio desse. Mas então, e mesmo com a notícia, fiz a prova, e aí, como eu falei para você, não quis esperar eles entregarem o caderno de prova, saí. Quando cheguei no outro dia no trabalho, o pessoal tudo comentando da prova, não sei o quê. E aí, como que você foi? Eu falei, não tem, saiu o gabarito, falei, não tem nem como corrigir. Não saí com a prova, mas eu me lembro mais ou menos o que eu respondi. E essa prova, eles tinham pedido mínimo por matéria, não era nem por parte, não. Mínimo por conhecimentos gerais e mínimo para específico. Dentro do específico e dentro dos gerais, era mínimo em português, mínimo em direito constitucional, administrativo. Só falta dizer que passou. Não, então, e lá no TI também, mínimo em banco, mínimo em governança, não sei o que. E aí, eu falei, cara, eu acho, quando eu fui vendo o gabarito lá e eu lembrando das questões, eu falei, cara, eu acho que pelo menos o mínimo em tudo eu consegui. E aí começou a sair aquele falatório, um monte de gente reprovando por causa desses mínimos. O pessoal até estava com nota alta, mas não atingiu o mínimo em determinada matéria e estava ficando. E aí quando saiu o resultado objetivo, eu passei. Aí tava lá, aprovada. Só que aí... Você fez a prova com a notícia. Com a notícia. Saiu, aí tava lá aprovada, só que eu tava morrendo de medo da redação. Falei, cara, eu só preciso tirar um mínimo nessa redação que eu tô tendo as vagas. Porque eu fui muito bem na objetiva. Eu tinha tirado uma nota muito alta. E aí
com a redação do jeito que eu tinha feito, nunca fazia redação daquele jeito. E aí, realmente, quando saiu, antes de sair o resultado da discursiva, eu já estava em casa, já tinha feito a cirurgia, porque eu fiz a cirurgia dia 14 de agosto, e o edital do MPU saiu dia 15 de agosto. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Tinha saído um cursinho aí do itinerante, um curso de exercício preparatório para o MPU, e eu não podia ir fazer cursinho, porque eu estava de repouso em casa, não tinha como ir, né? E eu tinha que, se eu quisesse estudar um pouquinho, eu tinha que esperar um pouco minha recuperação, e aí foi o que eu fiz, esperei minha recuperação, e aí o tempo que dava, eu, então, às vezes deitada, sentava um pouco, às vezes o pescoço doía um pouco, e eu continuava ali estudando. Aí nesse meio tempo saiu o resultado da discursiva do MPOG, aí eu passei, e aí fiquei dentro das vagas, e aí eu fiquei muito feliz, né, porque era já mais um plus, a gente vai indo de escadinha em escadinha. Isso isso convalescente em casa, ainda tinha esse espírito de que as coisas estão indo bem, né? Então, sabe, Walter, nesse momento, assim, pra mim, foi uma situação assim que eu me lembro uma vez que eu tava aqui em casa e eu aqui conversando com Deus, eu aqui batendo um papo com Deus, falando, poxa, eu esperava que o resultado desse exame fosse dar negativo, depois eu esperava que quando eu fosse fazer a cirurgia e eles abrissem, não fosse nada maligno, e veio a comprovação que era. E sabe, e eu lembrei de um versículo bíblico que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aquilo pra mim, assim, eu falei, gente, toda essa situação não é possível. Tá, vai cooperar para algum bem, para alguma coisa boa, sabe? E realmente cooperou, porque eu sempre naquela angústia, querendo mais tempo para estudar, querendo mais tempo, conciliando o trabalho, as atividades de casa, os meninos. Muitas das vezes eu chegava em casa extremamente esgotada, cansada, começava a estudar, não entrava mais nada. Eu olhava no relógio e falava assim, eu vou dormir 7 horas, porque menos que isso, no outro dia eu ficava com dor de cabeça. Aí jogava no relógio assim e falava, daqui até quanto que dá 7 horas? Até 4 da manhã. Então beleza, eu deitava, dormia, 4 horas da manhã eu levantava. Levantava, ia pro quartinho e estudava. 4 horas da manhã. Aquele frio, um frio. Às 4 horas da manhã, Davi, eu não sei nem meu nome ainda. Não, 4 horas da manhã você tá fora do corpo ainda, e longe. Levantava, fazia um leite quente, dali eu ficava estudando até umas 7 da manhã, e ali de manhã eu sempre rendi mais de manhã e as informações entravam muito mais fáceis na mente. Então assim, eu ia testando, porque não adiantava eu ficar estudando até 11 horas da noite, sendo que não estava proveitoso. Não tá proveitoso, eu parava e tentava recuperar isso em outra hora. Maravilha. Márcia, essa dica aí... Primeiro eu queria fazer um registro, né? Walter, este tá sendo um outro Provascast do naipe diretoria, né, bicho? Sim, esse aí vai pra... Eu falei pro Alice hoje, vai ser antológico, né? Não, esse do nosso amigo que deu o depoimento de vida dele aqui. E assim, cara, esse Provascast, ele tem uma missão importante na vida das pessoas. Sobretudo na minha, mas eu tenho... Eu quero ver se tu ainda vai reclamar, bicho. Não, cara, eu não tenho... eu não sei nem o que dizer. Eu me sinto até envergonhado dos pensamentos que eu tenho de uma suposta, né, reclamação. Mas nosso tempo tá estouradaço. A gente tá aqui hipnotizado pela história da Márcia. Vamos dar um break aqui. Já já a gente volta com o nosso quarto bloco para que ela faça um arremate aí. E aqui a gente... chega nos finalmente dessa história. Vê se a gente aguenta, né? Chegar a gente aguenta, porque aqui agora tá 18/15 aqui, tô quase tendo um treco. Pessoal, já já a gente volta, Massinha, segura aí, vamos tomar um copo d'água que tá se recompor. Mais Provascast pra você. Tchau, tchau.
Bem, gente, depois desse copo com açúcar, água com açúcar que eu tomei aqui, certamente o Walter tomou lá também, a gente vai aqui retomar com a nossa querida amiga Márcia Bonfim, analista de desenvolvimento do MPU, que vem contando aqui uma trajetória realmente digna de um atleta olímpica, não é? Porque são muitas emoções, são muitas histórias. Assim, como nós já tivemos aí um panorama de como funciona o MPU, ela hoje é concursada do Ministério Público da União, a gente está dando uma ênfase um pouco diferenciada, mas na história da Márcia, que está realmente sensacional, interessante, está trazendo um exemplo de vida que precisamos ter e olhar com muita atenção. Então a gente vai dar mais um enfoque nesse bate-papo aqui que tá bom demais. Val, tem alguma consideração, Walter, pra gente retomar aí e arrematar? Tô ansioso, né? Tô nervoso já. Quero saber que fim levou essa prova do MPU. Conta aí pra nós. Então retome aí e vamos lá, vamos fechar com chave de ouro. Pois é, e aí eu estava estudando, né? Saiu o resultado do MPOG, eu fiquei bem feliz e estava estudando na medida do possível ali durante a minha recuperação e eu consegui assim, encaixar o momento que eu ia fazer o tratamento logo após a prova, né? Então, consegui mais umas horinhas aí de estudo, porque eu estava em casa. Isso, fazendo tratamento. Isso de certa forma contribuiu. E fui fazer a prova. E aí eu fui cantando que o meu milagre ia chegar. Que o meu milagre tinha chegado. Que eu falei, não é possível que tudo isso tenha acontecido comigo, que não vai ser essa prova, né? Mas assim, eu tinha uma convicção e sentia muito, assim, dentro de mim que aquilo ali, que estava tudo acontecendo, era para contribuir mesmo para que eu conseguisse o meu sonho, né? Fosse realizado. E aí fui para a prova, estava meio preocupada com a redação, o que será que vem de redação? Sempre fui meio preocupada com a redação, né? Tanto que me preparava para as redações. E aí, quando eu cheguei lá, vi que a redação era PMBOK de novo. Eu falei, oh, beleza. PMBOK me deixa mais aliviada. Um professor que teve, não né? Da parte de... Pois é. Era bater em bebo, bater em bebo. Fiz a prova tranquila, né? Só que saí da prova assim, olha, vamos esperar o resultado, porque sabe que às vezes a gente tem umas surpresas, né? Que a gente escorrega aí em algumas coisas. Fiquei esperando o resultado. E aí, assim, fui bem na prova objetiva. Tinha ido muito bem. Fui acompanhando o ranking, bem colocada. Me lembro que na época eu compartilhei com o Rogerão. Ele, pô, legal, né? Muito grata a ele também, que também contribuiu muito com os meus estudos. Tá em São Francisco hoje, viu? Oh, maravilha. E só colhendo também merece, né? São Francisco, só tirando selfie nos Estados Unidos. Falou bastante. Mas enfim, aí saiu a nota da redação, tirei uma nota bem boa na redação, a redação acho que valia 40, tirei 39,70 e pouco. Pergunta aí quem foi o professor de PMBOK. Deve ter sido um maluco desse qualquer aí. Mas aí o que aconteceu? Não, na prova, no final, quando saiu o resultado da discursiva e o final do objetivo, o CEF mudou o gabarito de uma questão. Mas aquilo me deixou tão chateada, eu pulei umas 15 posições. Mas rapaz, mas tem que ser com emoção, né, bicho? Do céu, sabe? Aí, na época entrei em contato com alguns professores, entrei até com o Vitor. E aí falei com o Pedrosa dar uma olhada e tal, enfim, não tinha jeito, muita gente reclamando da questão, e aí o negócio foi crer pela fé que fiquei numa posição boa, que era assim, era 39, tinha chance de ser chamada, olhando sempre o histórico do MPU, a quantidade mais ou menos que eles chamavam de analista. Mas assim, eu tinha um receio de parar de estudar, porque eu queria parar de estudar se eu tivesse passado dentro das vagas, porque aí eu ficava mais tranquila.
Mas, com tudo que já tinha acontecido ali naquele ano, e eu já muito esgotada de estudar, eu falei, gente, eu vou parar. Eu vou parar e pela fé eu vou crer que, que vai chegar a minha nomeação aí. E aí, logo em seguida, saiu até o edital do STF, vários colegas, não, Márcia, não para não, você está num nível muito bom, não para, não para. E aí eu fiquei naquele dilema, para e não para. Mas eu resolvi respeitar um pouco a minha pessoa, né? Falei, não, eu vou parar e sem consciência pesada. Vou dar um tempo. O que eu vou fazer? O MPOG está garantido, estou dentro das vagas. Daqui a pouco o MPOG chama, eu vou para o MPOG. Se eu começar a ver que o MPU não está chamando, eu volto a estudar. Porque assim, eu não tinha muita pretensão de parar ali no MPOG, até por conta da carreira lá dos ATIs do MPOG, né? E aí o MPU começou a chamar. Já chamou logo de cara chamou os 17 lá, e alguns não assumiram, a fila foi andando. A fila foi andando, aí eu pensava assim, ó, eu acho que mais ou menos um ano, né? E a fila foi andando rápido, só que sabe que sempre tem aqueles que não vão, mas também não assinam o termo de desistência, né? A gente tem que ficar esperando, a pessoa também está no direito dela. E é isso aí que fez com que demorasse um pouquinho mais. E aí eu fiquei aguardando, e aí quando foi em abril desse ano, interessante, Walter, é que assim, em dezembro, faltavam 2 pessoas para minha posição. E essas 2 pessoas já estavam em outros tribunais, eu estava ali aguardando, já era bem provável que eles não iam assumir. E eu encontrei um colega no Ministério do Planejamento e ele estava numa posição, estava na minha frente uma posição, e aí ficamos os dois lá acompanhando essa fila da MP1 andar. E aí quando foi em fevereiro, e ele já foi preparando já os exames dele, tudo, em janeiro, ele, Márcia, prepara tudo, porque vai sair aí a nomeação, e acho que dessa vez a gente vai. E ele preparei algumas coisas, aí saiu a nomeação em fevereiro. Chamaram até a posição dele e eu fiquei. Gente. Não pode ser numa boa, né, rapaz? Tem que ter a emoçãozinha. Não, tem que sofrer. Não sofreu pouco teste, ainda. Né? Falei, meu Deus, né? E aí demorou mais um mês, aí passou um mês, aí me chamaram. Né? Aí veio a vitória, né? Quando saiu a nomeação, eu me lembro como fosse hoje, assim. Gente, acho que eu fiquei uns 2 dias sem conseguir dormir direito. Porque era um filme, sabe? Era um filme que passava na minha cabeça, assim, de todo o tempo que você estava ali, várias vezes que deu vontade de desistir, vontade de fazer uma fogueira pedagógica e jogar fogo em tudo, porque eu estava cansada, queria fazer outras coisas, queria curtir minha vida. E naquele ano de 2013 eu tinha falado para meu esposo, olha, eu estou muito cansada, não aguento mais. Ele falou, não, vamos até o final do ano. Vamos até o final do ano, vamos tentar até o final do ano. Então, assim, era meio que Só que eu falava para ele assim, tá, mas se porventura não acontecer até o final do ano, eu não vou parar, porque eu vim até aqui. Foi tempo, foi dinheiro. Então, assim, eu quero que seja. Desiste não, né? Eu quero que seja, mas se não for, também não vou parar. E aí, então, assim, fiquei muito feliz, eu me lembro, assim, como se fosse hoje, assim, agradeci muito o meu esposo, os meus filhos ficaram muito felizes. Porque... Eu imagino, né? A mãe de volta, agora a minha mãe é só minha. Ainda mais porque o pequenininho, ele era doido para fazer futebol e não dava para fazer porque não tinha com quem levar. E eu falava, filho, a hora que eu for trabalhar meio período, aí mamãe consegue te levar. Então aí ele me ajudava mais ainda nas orações. Tá dando apoio lá, assim, né? Márcia, dentro dessa sua saga, né? Trajetória. Dessa peregrinação, qual é o balanço geral que você deixa? O que é que você deixa para aquele que nos ouvem agora? Qual é
É o geralzão assim, fecha a conta e passa a régua. Qual é a mensagem que você deixa depois de tudo O que eu isso? queria perguntar, Davi, assim, qual que é o... Primeiro, assim, Márcia, tenta objetivar pra gente, assim, quais foram os teus principais erros que você considera, assim, erro, né? Todo erro é um aprendizado, né? E quais foram os principais acertos, aquilo que você acha que te impulsionou? Olha, um erro que eu reconheço, tá, foi de não ter estudado para TI logo de começo. Meu esposo me deu essa orientação e eu quis seguir a área administrativa. Por quê? Porque eu tenho para mim que naquele um ano que eu fiquei parada, se eu tivesse estudado aquele um ano para a área de TI, a minha caminhada teria sido mais curta. Né? Filho pródigo, né? Eu tenho muito isso comigo, porque assim, eu acho que eu não precisaria ter ficado um período tão longo nessa caminhada estudando, entendeu? Outra coisa que eu também, sempre quando eu converso com alguém, eu oriento escolher bons materiais. Ou seja, as fontes de informação. Fontes de informação, porque tem um monte aí, sabe? Então, assim, troca ideia com quem já está na caminhada, conversa, pede orientação de material, de cursinho, de professor, né? Porque o professor também faz bastante diferença, muita diferença, né? Planejamento. Eu pegava muita, eu lia, eu conversava com professores, igual o próprio Rogério mesmo. Rogério, como é que você estuda? Sabe? Eu faço isso. Eu ia aprendendo um pouquinho com cada um, sabe? E aí, assim, uma coisa interessante, eu tirava uns dias para planejar em cima daquele edital. Planejava quais matérias iam cair, para cada matéria, qual era o material que eu ia usar para estudar, porque quando eu sentasse para estudar, eu não ia ficar perdendo tempo, não. Tem que estudar banco de dados, deixa eu ver, vou aqui, vou ali, não. Já está aqui mapeado, é aqui que eu vou estudar. E claro, eu fazia resumo, né? Eu estudava, por exemplo, eu escutava os vídeos, ou então algum livro, e ali eu fazia o meu resumo e muita questão, muito exercício. Você comprou aquela apostila, aquela que a gente compra ali na banca? Essa semana mesmo, semana passada, eu sentei com uma colega que ela está precisando muito de um trabalho e resolveu estudar para concurso. E quando ela me apareceu aquela apostila, eu falei para ela, não conheço ninguém até hoje que estudou só para essa apostila aí passou. Eu falei para ela. Complicado. Falei, olha, não, mas aqui tem conteúdo. Não, tem conteúdo, mas eu falei para ela, espera um pouquinho, deixa um pouquinho aqui do lado e vamos aqui. Eu sentei, fui fazer um planejamento com ela também. Então, assim, é muito importante, material de estudo, você fazer o seu resumo, a sua anotação. Eu usava muito notebook, tem gente que gosta de caderno. Cada um vai na sua preferência. Né? Eu, como digito mais rápido do que eu escrevo, então eu fazia aqui meus resumos, estudava um tópico, acabava aquele tópico, eu ia para a questão, fazia muita questão. Outra dica importante, pegava a questão sempre da mais recente para trás. Por exemplo, estou estudando... Olha aí, anota aí, Davi. Filho, tá gravado. Estou estudando aqui em 2015, vou começar a esgotar as questões de 2015 daquele assunto, depois passava para 2014, depois passava para 2013. Não ia pegar a questão de 2002. As bancas vão mudando, né? O perfil dela, a forma como ela cobra. Ao longo do tempo, né? Você contabilizava as horas, Márcia? É isso que eu já ia perguntar. Qual é o seu eu tinha um diário, HBC, né? Eu tinha um diário, aí nesse diário eu anotava. Começava a estudar agora, era como se fosse um 10h48, eu anotava lá 10h48, estudando engenharia de software, tal assunto. Estudava teoria, né? Se eu já tivesse estudado aquela teoria, era dar uma lida no resumo e questões, porque chega um determinado momento que você resumo e questão. E quando tem alguma coisa que não tem no seu resumo, eu ia lá e acrescentava no meu resumo. Uma coisa que todo mundo pergunta, né? Eu sei que teve várias fases, né? Mas, por exemplo,
Quantas horas você costumava estudar, assim, na hora que estava estudando só em casa e depois que começou a trabalhar? Quantas horas você lembra, assim, que você costumava? Qual era o seu ritmo, assim, de Olha horas? só, quando eu era muito produtiva, isso trabalhando, tá? Sim. Muito produtiva, eu conseguia estudar umas 5 horas por dia. Mas como? 1 hora bem de manhãzinha. Então, 1 hora de manhãzinha, eu só tinha 1 horinha para estudar, eu de repente pegava para fazer exercícios de PMBOK. Aí fazia, estudava lá governança, tópico PMBOK e exercício, porque já tinha estudado muita teoria, estava com o resumo pronto. Tá. Chegava na hora do almoço, o pessoal da Infraero vai confirmar isso, até um pouco o pessoal da DataPrev. Eu era bem antissocial. Eu almoçava em 15 minutos, voltava para minha mesa e eu aproveitava o meu tempo de horário de almoço. E ali eu estudava mais uma outra matéria. Se desse 1 horinha, 45 minutos, eu estudava aquilo ali. Disciplina britânica aí, viu, Walter? Atleta, né, filha? Amiga da Fabiana Murra, né? Da Fabiana Murra, né? Quando eu chegava à tarde, saía do trabalho às 5, muitas das vezes eu ia para a biblioteca, às vezes ia para a Biblioteca Nacional. Ou quando eu chegava em casa, o que eu fazia? Arrumava um lanche para os meninos, eu descia no salão de festa do meu prédio e ficava estudando lá. Nem tomava banho, pegava minhas coisas, descia, e às vezes eu ficava ali de 6 às 9h30, de 6 às 9. Então, assim, aí, como eu tinha meu diário, eu sempre startava o início do estudo, o início do período, depois finalizava, eu conseguia computar efetivamente quantas horas eu estava estudando. Porque às vezes a gente acha que estudou 5 horas, mas efetivamente a gente não estudou. Então eu computava. Não estudou 2, né? Eu computava. Estudo em grupo, não, nunca foi sua praia, então. Olha, na parte de TI eu não encontrava muita gente para estudar em grupo. Eu tinha um colega na Infraero que às vezes a gente sentava junto para resolver questão. Eu gostava para resolver questões em grupo. Aí eu achava bem legal. Agora, na hora de estudar ali a teoria, para fazer o resumo, aí não tem jeito, tem que ser individual mesmo. Maravilha, Walter. Eu acho que nós conseguimos, mais uma vez, nos surpreender, né? Inicialmente a gente tá falando assim, pô, será que vai dar certo aqui? Probleminhas técnicos iniciais. Graças a Deus que a gente não perdeu esse time, porque a Márcia nos colocou aí, nos trouxe uma experiência de vida singular e que certamente será um marco aqui, referência para todo mundo. Vamos encaminhando aqui para as nossas considerações finais. Eu queria que... Walter, mais alguma coisinha pra gente pontuar, pra gente fechar? A mensagem final, né? Eu queria agradecer a Márcia aí por ter cedido esse tempo pra gente, né? A gente sabe que ela é mãe de 2, né? Ela teve que expulsar o marido aí do ambiente pra poder gravar, né? Mas só detalhando, né, Davi, como é que aconteceu. Eu encontrei com a Márcia num evento que a gente, acho que era lá na STJ, né? Não, ela falou... eu não sei se foi no TCU ou no STJ. E eu me lembrei também da mensagem que ela tinha colocado lá no Facebook, né? O tempo de Deus chegou e falou, olha, eu passei por maus bocados e x, y, z, agora tá todo mundo podendo conhecer essa história também. Então só agradecer a Márcia aí por ter aceitado o nosso convite. Durães, fico por aqui, e os espectadores, a gente espera tentar trazer, né, histórias tão bonitas quanto essas aí, tá? Então, da minha parte é só. Maravilha. Show de bola. Márcia, seu tchau pra essa galera, seu axé aí, pra poder a gente engatilhar pros finalmente. Tá bom, gente, eu fico feliz de poder compartilhar, porque tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas aí que estão passando por isso, né? Eu quero usar o meu exemplo para poder levar ânimo para aqueles que estão na caminhada, porque quando a gente eu sei que tem muitos momentos que dá vontade de desistir, dá vontade de parar, tá no quase, esse quase que nunca chega. Mas uma coisa é certa, se você não parar e persistir, a hora chega, a prova da gente vem. Chega, eu acho que a grande questão, a diferença aí é a perseverança. Você perseverar realmente. Porque você veio até aqui, por que você vai parar?
Continua, vai chegar a vez. É uma fila, né? Eu aprendi isso desde quando eu comecei, é uma fila. A fila anda. Então, assim, você entra lá no final da fila e vai caminhando. Uns chegam mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, mas se você não parar, sua vez vai chegar. A minha chegou, eu sou muito agradecida a Deus, agradeço também muito os meus familiares, meu esposo, que com certeza, sem o apoio dele, eu não conseguiria, porque ele segurou a onda muito para mim aqui em casa, com os meninos, fazendo muitas coisas que era para eu fazer aqui, ele fazia para mim, a gente sempre foi parceiro. Então, ele sabia também que o resultado disso ia trazer um benefício não só para mim, mas para a minha família também, né? Porque hoje eu trabalho com uma carga horária reduzida, tenho mais tempo para as atividades de casa, para filho, então isso também poupa ele. Então agora ele também está colhendo os frutos aí. Do investimento que fez, na verdade. Do investimento, Maravilha. Exatamente. Márcia, em nome de toda a equipe do Provas Cash, eu queria lhe agradecer profundamente, lhe dizer que se essa sua entrevista já começou fazendo bem as pessoas e eu sou o primeiro da fila, eu ouço novamente e tô nesse mesmo momento que você, e aí compartilho também esse momento aí com o pessoal que nos ouve. Lhe agradecer profundamente pelo seu exemplo, pela sua determinação, sobretudo pela sua fé, né, pela sua persistência, que no final, graças a Deus, deu tudo certo. Eu queria deixar um salve especial para a galera de Sete Lagoas, em Minas Gerais, terra da minha amiga Márcia Bonfim. Muito bem, muito bem. Márcia, mais uma vez, muito obrigado. Gente, a gente fica por aqui. Superação o tempo inteiro. Emoção aqui no Provascast, que não para nunca, graças a essa equipe competentíssima. Não só a galera da edição, mas dar um salve pra galera da edição, hein, que dá uma força pra gente também, hein. Essa equipe maravilhosa. Gente, brigadão, até o próximo Provascast, beijo no coração, tchau!